E tem notícia de última hora, Marcos Leonardo tenta brecha na justiça e pode chegar de graça ao Flamengo. Além disso, tem o Flamengo retomando uma negociação importantíssima. Tem clube europeu anunciando um zagueiro do Flamengo de surpresa e, é claro, toda a repercussão da vitória culposa do Flamengo sobre o Vitória, mas muito importante. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que conseguiu uma vitória muito importante no Brasileirão nessa noite de terça-feira sobre o Vitória. Jogo duro. Jogo em que o Vitória jogou mais do que o Flamengo. O Flamengo foi dominado principalmente na posse de bola, na maior parte do jogo. E não foi tão bom de ver assim. Claro que o resultado foi bom. Uma vitória fora de casa. O Flamengo alcança agora os 4 pontos, pula para a 8ª colocação. A gente sabe que tem toda a rodada ainda para acontecer. Só teve esse jogo do Flamengo até agora. Muito provavelmente o Flamengo deve cair mais algumas posições, mas venceu, que era o mais importante. O Vitória não teve tantas chances assim claras de gol, mas na posse de bola, no domínio do jogo, do meio-campo, o Vitória surpreendeu até, mas foi absoluto. O Flamengo não conseguiu em momento nenhum controlar o jogo. Os destaques que a gente consegue tirar aí do Flamengo, mesmo com esse desempenho bem abaixo, são Pulgar, que fez um golaço de fora da área, para corroborar aí com o que a gente já vem falando, que o Flamengo precisa chutar. Mesmo o Pulgar, que nem é um dos principais chutadores, e agora talvez ele esteja se mostrando ser, né? O Pulgar chutou de fora da área, acertou um balaço, fez um golaço. O Flamengo precisa chutar mais a gol, porque ontem, por exemplo, foi um dos lances aí que salvou. O Flamengo não tinha chegado vez nenhuma na frente do gol do Vitória, conseguiu chutar de fora da área e fez o gol. Então, é mais um caso que deixa claro aí a necessidade do Flamengo chutar mais, né? E aí, como eu falei, o Flamengo agora alcançando 4 pontos e a 8ª colocação do Brasileirão. A próxima partida, ela a princípio, quando foi divulgado o calendário, estava marcado para o dia 25, próxima partida do Brasileirão, contra o Mirassol. Só que o Flamengo no dia 26 joga o jogo da volta da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Então, vai ser adiado esse jogo do dia 25 contra o Mirassol, provavelmente ali jogado para uma semana depois, que se eu não me engano, até tem jogo do Carioca, mas com um certo intervalo. Então é provável que a gente tenha aí essa partida adiada, né? Mas ainda não tem data definida para Flamengo e Mirassol, que seria no dia 25. Rossi atingiu marca importante no Brasileirão após defender o pênalti contra o Vitória. Ele tem 50% de aproveitamento em pênaltis defendidos no Flamengo pelo Brasileirão. Ele defendeu 6 das 12 penalidades desde que chegou e tem a melhor média e a maior quantidade de defesas desde que ele chegou ao Brasil em setembro de 23. Sensacional essa marca aí do Rossi. Ele que exaltou aí a vitória, falando sobre as possíveis propostas também. Primeiro ele falou que é muito importante, para ser campeão tem que somar fora de casa.
E quando foi questionado se ele recebeu alguma proposta, alguma coisa do tipo, que é muito visado, né? Depois de vencer a Libertadores, ele falou: sou muito feliz no Flamengo, descartou qualquer possibilidade de sair. Que bom, que o Rossi ontem foi primordial, pegando o pênalti no momento ali crucial da partida, né? Teve um gol também de Cebolinha que foi legal, com bastante calma, deu aquela dominada e o giro, muita velocidade para conseguir chegar tão à frente do zagueiro, mesmo saindo de uma posição ali legal, né? Então, muito bom aí o desempenho desses três jogadores, principalmente Pulgar, Rossi e Cebolinha. Coletiva do Felipe Luiz, ele falou muitas coisas interessantes, a gente vai trazer alguns trechos aqui. Primeiro, ele analisou a vitória como um todo e falou o seguinte: uma vitória difícil, sensação parecida com a do ano passado. Não foi um jogo muito bom. Na verdade, foi um jogo muito difícil. Esperávamos um cenário, mas o campo estava em péssimas condições e não ajudou na nossa saída de bola. Demoramos a entender o jogo. Tá aí, Felipe Luiz reconhecendo mais uma vez que não foi um bom jogo, dando uma colocada da culpa de leve no gramado, mas faz parte, né? Felipe Luiz falou também sobre o sistema defensivo do Flamengo, que está sendo um Deus nos acuda, bastante emoção ali quando as bolas chegam na parte defensiva do Flamengo. Eu achei até que a bola aérea ontem foi um pouquinho mais segura do que em outros jogos, mas de certa forma ainda dá para dizer que o Flamengo está muito longe daquela solidez defensiva que tinha no ano passado. E aí o Felipe Luiz falou o seguinte: na nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar. Está conectado junto do ataque, está conectado com o nosso modelo de jogo, nossa pressão em todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo, mas também passa muito pela questão de controlar o jogo com bola. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. Essa parte eu preciso corrigir. Mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba se tornando sempre na nossa fase defensiva. E até mesmo, se eu não me engano, o gol de pênalti, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque. Estamos sofrendo com transições e nesse aspecto temos que melhorar. Aí ele também comentou aqui sobre a fase do Rossi, e aí falou o seguinte: o Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogando praticamente todos os jogos, um grande momento, e se espera sempre que um goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessas, temos sempre que reconhecer o nível e o momento dele. Tá aí, o Rossi também agarrou muito, fez nada assim fora do normal. O Vitória, apesar de ter dominado muito o jogo, ele não teve aquelas chances claras. O Rossi fez essa defesa no momento ali do pênalti, mas depois não foi tão acionado assim, apesar do Vitória ter dominado a partida. E aí o Felipe Luiz falou como é que ele está enxergando o Paquetá, porque ele foi questionado sobre por que colocar o Paquetá ali como ponta direita, ele não fica mais escondido no jogo? E aí ele respondeu assim: ele não joga de ponta, ele joga de meia, ele marca de ponta, mas joga de meia, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, um meia no 4-3-3, tínhamos o Royal como jogador na ala, jogo com dois volantes, lado a lado normalmente, mas não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi o escolhido, disse o treinador. Tá aí, Felipe Luiz dando uma esclarecida de leve sobre o posicionamento do Paquetá. E eu vou trazer aqui para vocês o senhor Jair Ventura, técnico do Vitória. No final do jogo ele deu uma de maluco e, é claro, exaltou a atuação do time dele, com razão. O Vitória jogou muita bola dentro das limitações, né? O Vitória é um time tecnicamente bem abaixo do Flamengo, mas conseguiu brigar, fez um bom jogo, como a gente vem falando aqui, jogou melhor. Mas ele, no fim da fala dele, ele falou um negócio que ficou todo mundo sem entender nada. Ele falou: se esse jogo tivesse um vencedor, deveria ser o Vitória. Mas o jogo teve um vencedor, meu amigo. O Flamengo venceu aquela vitória culposa, como a gente fala, sem intenção de vencer.
A gente brinca quando o time não mereceu tanto assim, né? Tem também aqueles lances de marcação culposa, quando o jogador marca mal demais, a gente fala que ele não teve nem intenção de marcar. Nesse caso, o Flamengo teve uma vitória culposa, porque não jogou nada, mas não faz sentido nenhum o técnico falar isso, porque o jogo teve um vencedor. Se o time dele, apesar de ter grande domínio no meio-campo, na partida não foi capaz de fazer os gols, e o Flamengo, nas poucas chances que teve, foi capaz, venceu 2-1. O Rossi pegou o pênalti, méritos do Rossi, e o Jair Ventura perde mais uma vez para o Flamengo. Então, não tem que falar isso, porque o jogo teve um vencedor, e o vencedor foi o Flamengo, doa quem doer, merecido ou não, o vencedor foi o Flamengo. Então, Jair, dá uma segurada, foca no brasileiro, em escapar do rebaixamento, que eu acho que essa vai ser a briga de vocês esse ano. Quer dizer, se jogar como jogaram ontem, pode ser que brigue ali para uma Sul-Americana, né? Vamos seguindo aqui, vamos falar agora de mercado da bola, porque tem muita coisa aí, tem anúncio de zagueiro por time europeu, tem uma mudança radical ali nas possíveis negociações com o Marcos Leonardo, com ele podendo chegar de graça. Mas antes eu vou lembrar vocês desculpa, do YouTube Shopping, porque tem um monte de produto maneiro do Flamengo aparecendo na sua tela aí, e você adquirindo qualquer um deles, tem a camisa nova do Mengão, tem um monte de coisa maneira para vocês adquirirem. Pode ser um copo, um escudo, um troféu da Libertadores miniatura, tem muita coisa legal que eu tenho colocado aqui para vocês, vocês adquirindo através do meu link. Pode ser o produto que aparece ou qualquer outro produto dentro dos sites. Você me dá uma moral muito grande e me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do Mengão aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo, porque BAP deu uma entrevista pro Diário AS e falou bastante coisa, Diário AS da Espanha, né? Falou bastante coisa, começando sobre um detalhe aí da renovação de Felipe Luiz. Falou primeira vez sobre a renovação do contrato do Felipe Luiz e citou aspecto determinante para a permanência do treinador. Falou o seguinte: queria continuar com o Felipe. Felipe queria continuar no Flamengo. Tivemos que ajustar alguns detalhes, alguns aspectos. Não quero me casar com alguém que me peça o divórcio em 6 meses. Meu objetivo, minha visão a longo prazo será sempre o Flamengo. Penso no Flamengo hoje, amanhã e daqui a 10 anos. Tá aí. Ele falou, já dando uma brecha pra gente entender que o Felipe Luiz estava tentando alguma cláusula aqui que favorecesse a saída em 6 meses. Então, foi essa fala do BAP, que também falou sobre Vinícius Júnior nessa entrevista, e aí já cortou logo de cara falando, não está no alcance de sonhos do Flamengo. BAP, presidente do Flamengo, descarta qualquer negociação de Vini Júnior e classifica a contratação de Paquetá como diferente. E aí falou o seguinte: sim, mas Vinícius Júnior quer ficar na Europa. É um momento diferente. Como estávamos discutindo em relação à situação atual de cada jogador. Se isso se deve aos desejos do Vini ou aos valores envolvidos, é algo que os torcedores podem imaginar. Essa é a realidade. Vinícius Júnior é sempre bem-vindo. Quando ele vem ao Brasil, vai ao Maracanã, vai ao camarote do Flamengo, tem amigos em casa, queremos o Vini, mas ele ainda não está ao alcance do Flamengo, ainda não. Tá aí o BAP falando sobre essa boataria aí que tá o Vini em fim de contrato lá com o Real Madrid, negou a primeira proposta, e aí a imprensa espanhola levantando aí essa ameaça do Flamengo, que no momento não existe. A gente mesmo já falou aqui que hoje o Vini ainda tem muito mercado na Europa, tem muita vontade de permanecer na Europa por mais tempo. Vai voltar pro Flamengo, mas mais pra frente um pouquinho, né? Vamos seguindo aqui, porque o BAP também revelou que existe uma cláusula nessa compra aí do Lucas Paquetá que não tinha muita gente sabendo, e ele deixou claro aqui. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, revelou que se Lucas Paquetá for vendido novamente para a Europa, o West Ham vai receber parte do valor.
mas ele ressaltou que o Flamengo não pretende vender o jogador. E aí ele falou o seguinte: sim, existem cláusulas que estipulam que se o Paquetá for vendido, o West Ham receberá uma compensação. Acho isso absolutamente legítimo. Se eu estivesse no lugar do dono do West Ham, pensaria que se o Paquetá jogasse apenas um ano no Brasil e nós vendêssemos por 70 milhões de euros, o West Ham sairia perdendo. Entendi que o pedido deles era justo, disse a eles que essa não era a nossa intenção, mas compreendo a preocupação. Então tivemos que negociar. Por quê? Se chega uma proposta de 100 milhões de euros pelo Paquetá, eu vou considerar vendê-lo. O BAP falou isso aí. E aí ele completou, mas é claro que o Paquetá precisa querer, mesmo que chegue uma proposta nessa faixa aí de 100 milhões de euros, o Paquetá precisaria querer sair e poderia dizer, não, eu voltei da Inglaterra para o Brasil, não quero sair daqui, e aí ia ficar de qualquer jeito. Falas muito interessantes aí do BAP nessa entrevista ao Diário AS, reveladoras, e eu quero ver nos comentários aqui o que você acha sobre essa fala da negociação com o Paquetá, com o Felipe Luiz. O que você acha aí sobre a questão do Vini Júnior? Acho que não tem muito o que discutir, que no momento não tem ainda condição dele vir para o Flamengo, mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esses assuntos. Mudando de assunto, o Lugano da Suíça não é o zagueiro, anunciou a contratação do zagueiro Carbone, responsável pela última cobrança de pênalti na final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona na Espanha, que garantiu o título do Flamengo do ano passado. João Carbone estourou a idade para atuar no Sub-20, já completou 21 anos e não estava fazendo parte ali dos planos do Felipe Luiz para esse ano, por isso ele foi negociado. Ele tinha contrato até dezembro de 2026. Foi negociado, o Flamengo, pelo que eu sei até agora, não cobrou pela transferência, mas conseguiu manter uma cláusula ali de receber um dinheiro em caso de revenda do jogador, coisa que ele não teria se o contrato chegasse ali naquela fase de pré-contrato no meio do ano, né? Então, o João Carbone foi negociado com o Lugano e agora não é mais jogador do Flamengo. Como eu já falei nos últimos vídeos, eu acho uma boa ele sair, porque nas vezes que vi ele jogando não me agradou muito, então tá confirmada a saída do Carbone, né? E agora, mudando de assunto, para o Flamengo começando a retomar uma negociação muito importante e que é de um jogador que vem se mostrando a cada jogo. Eu nem destaquei no início do vídeo na partida de ontem, mas merece e muito, e é o Everton Araújo. A diretoria do Flamengo vai abrir nos próximos dias conversas para renovar o contrato de Everton Araújo, volante de 22 anos. A ideia do clube é valorizar o jogador e principalmente elevar a multa rescisória como forma de proteção diante do interesse do mercado internacional. O contrato atual de Everton vai até o fim de 2028. A tendência é que o novo vínculo seja estendido até 2030, com reajuste salarial e cláusulas que dificultem uma saída. Aí, acho importantíssimo o Everton Araújo renovar. E reconheço que já critiquei muito ele por aqui, mas ele tem se mostrado um ótimo jogador, tem se desenvolvido muito, inclusive tecnicamente, que era o ponto mais complicado dele. Fisicamente ele está evoluindo muito na velocidade, que às vezes ainda pecava, está marcando muito, tecnicamente para marcação, defensivamente, ele já era muito bom, está melhor ainda, tá um monstro, jogando muita bola. Então é primordial essa renovação aí do Everton Araújo e é merecido que ele tenha esse reconhecimento, não só pelo lado do Flamengo, que vai acabar conseguindo aumentar a multa rescisória, mas pelo lado dele também vai ganhar mais, vai melhorar suas condições aí do contrato, né? Mais do que merecido. Está braba a garganta aqui, hein? Vamos seguindo agora para falar do caso Marcos Leonardo, que vai mudar muita coisa com uma brecha que os empresários do jogador estão conseguindo lá na Arábia, hein? Antes disso, eu vou só lembrar vocês aqui do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. O FIFA 16, modificado com tudo do Brasileirão, com Série A, B, C, D, todos os estádios do Brasil,
todos os detalhes do Brasileirão, os estádios perfeitos, os uniformes, os jogadores com face. Tem a nova versão que tá chegando aí, que vai ter os cantos de torcida, vai ter a música, o hino do time quando sai gol. É muito maneiro. Chega no meu outro canal, no Lucão Joga, pra você conferir todos os detalhes e os vídeos desse jogo, que você não vai se arrepender. Aqui na descrição tem o link para você adquirir. É um jogo de computador, mas eu adianto que é um computador que não precisa ser muito bom. Você tendo configurações básicas ali, já consegue rodar o jogo, e você adquirindo já recebe tudo prontinho para jogar, com o tutorial ainda para fazer a instalação. Então não perde tempo e chega lá para você jogar o melhor jogo de futebol atualmente, beleza? Vamos seguindo agora para falar de Marcos Leonardo tentando rescisão na Arábia por brecha na lei ali. Parece que tem um acordo na Liga Saudita entre a Liga e a FIFA que jogadores que por algum motivo estejam impedidos de exercer a profissão podem rescindir o contrato unilateralmente. A mesma coisa que aconteceu com o Renan Lodge quando ele veio aqui para o Atlético Mineiro, pode acontecer com o Marcos Leonardo, e é por isso, e a informação de bastidor, é por isso que ele, a princípio, está negando contatos por empréstimo. Nenhum deles foi do Flamengo ainda, mas por enquanto eles não estão aceitando possíveis empréstimos, o staff do Marcos Leonardo, porque eles pretendem fazer essa rescisão a qualquer momento. O Simone Inzaghi, que é o técnico lá do Al Hilal, ele não inscreveu o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, na Liga Saudita. E isso é uma grande brecha, uma grande possibilidade. Inclusive foi o mesmo motivo do Renan Lodge. É uma grande possibilidade deles pedirem a rescisão, e esse é o objetivo do staff do jogador nesse momento. E se isso acontecer, ele fica livre no mercado para assinar com qualquer time. E aí, é claro, viria de graça, só pagando o salário e, consequentemente, luvas, como se fosse um jogador livre no mercado. Qual é o problema nisso tudo aí? Ele ficando livre, não é só o Flamengo que pode contratar. Qualquer outro time que chegue e acerte salários com o jogador vai levar e vai acertar com o Marcos Leonardo, mas abriu um grande horizonte aí. O Flamengo já poderia começar conversas nesse sentido, já acertar salários para quando ele conseguir essa rescisão de contrato, ele já vir para o Flamengo diretamente. A gente vai acompanhar com detalhes esse caso e qualquer atualização eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!